O que sobrou do caso cabia no bolso do colete. Um comprovante azul, amassado, com uma hora, um número de autorização e 2 letras que, naquele dia, ninguém sabia ler direito. Foi por esse papel que a investigação começou. E foi por ele que, semanas depois, a trama que parecia simples se mostrou muito mais profunda do que qualquer um imaginara. O chamado chegou no fim da tarde. Um entregador não voltou para a base. A empresa dizia que ele tinha saído para uma entrega de rotina, checado o comprovante, postado uma foto para o cliente e sumido. A família estava desesperada. O último ponto conhecido no mapa era a região da antiga rodoviária de Uberlândia, onde ainda circulam caixas eletrônicos antigos e vendedores de comida que lembram outra cidade, outra década. Quando o colete do rapaz foi encontrado dobrado sobre um banco de praça, o bolso com comprovante azul chamou atenção por ser a única pista física. Na cena, olhamos tudo com calma. Nada de cena de crime espetacular, apenas objetos pessoais, marcas de chuva na calçada e as câmeras da rua que, pela pressa do dono, ninguém havia observado direito. O comprovante parecia banal, marca do terminal, valor reduzido, data e hora. Mas havia algo no carimbo, uma codificação à margem, que não se via normalmente. Era como se fosse um código de rota, um selo usado por quem não queria deixar rastro eletrônico óbvio. A primeira hipótese que se formou foi a menos romanesca, um assalto que deu errado, um motorista que fugiu com medo. Ou uma briga. Ou um acidente. Investigação começa por onde quase sempre começa: rastrear. Câmeras, telefone, mensagens, depoimentos. O celular do desaparecido não respondia. As últimas mensagens mostravam rotinas, famílias, pequenas reclamações sobre o trânsito. O cliente que recebeu a foto do comprovante não havia percebido nada. As imagens das câmeras próximas, porém, mostraram um detalhe estranho. 2 homens conversando com o entregador por alguns minutos, numa esquina quase sem iluminação, e depois o entregador seguindo por uma rua lateral. Um deles carregava uma pasta pequena, parecia um estojo de documentos. Não havia agressão visível na gravação, apenas uma conversa que se alongou mais do que deveria. Voltar às empresas envolvidas trouxe um segundo ângulo. O comprovante azul vinha de um terminal de pagamento móvel, daqueles usados por pequenos comércios e por serviços de entrega. A numeração do terminal apontava para uma cooperativa de ambulantes, mas só na documentação oficial. Na prática, aquele terminal pertencia a um microempreendedor informal que alugava o equipamento. O registro real do aparelho, junto à operadora, indicava 3 números de telefone que o terminal usava para transmitir as confirmações. Um deles era do próprio entregador. Outro, surpreendentemente, era de uma funcionária do setor de finanças de uma transportadora local. O terceiro era uma linha pré-paga que, pelas checagens, era reabastecida sempre em valores pequenos. A pista do terminal levou a entrevistas que não foram diretas. O microempreendedor que alugava o aparelho alegou desconhecer as transações daquela tarde. Disse que o equipamento estava em conserto e que emprestou o aparelho a um conhecido. Esse conhecido, por sua vez, mudou a versão algumas vezes. Não era um grande criminoso, era alguém preso em uma teia de favores e dívidas. Quando pressionado, entregou um nome vago, uma pessoa que organiza pagamentos para umas pessoas que precisam ficar fora do radar. Era o suficiente para acender uma luz. No relatório que redigi naquela noite, coloquei 2 linhas em destaque. Primeiro, o comprovante azul não era só um comprovante, era um rastro deliberado. Segundo, havia uma estrutura de pagamentos em cash que usava terminais móveis para disfarçar transações. Uma mistura de tecnologia básica e métodos antigos de esconder verificação bancária. Era o tipo de operação que se aproveita do limiar entre o formal e o informal. Seguimos o fio financeiro. A contadora da transportadora, a mesma cujo número apareceu nos registros, tinha acesso a planilhas internas que mostravam saídas de caixa supostamente destinadas a ajustes operacionais. Em auditoria rápida, encontramos lançamentos regulares que não batiam com notas fiscais. Pior, alguns comprovantes azuis serviam como troca física por envelopes com dinheiro. Um esquema de blindagem de dinheiro. Em tese, poderia ser apenas desvio contábil. Na prática, significava um grupo de gente que precisava mover dinheiro sem deixar rastros bancários claros. Enquanto a investigação se aprofundava, o desaparecimento do entregador ganhou uma outra cor. Pessoas citadas nas conversas do rapaz começaram a receber ligações de ameaças implícitas. Esqueça era o recado mais comum. A família recebeu mensagens anônimas com reivindicações confusas. Pense bem antes de mexer. Era um aviso para quem seguia o caso.
A polícia local cobria os ânimos, a imprensa buscava um enredo dramático. Nós, por dentro, mantínhamos a disciplina. Cada ameaça era registrada, cada ligação rastreada. A terceira reviravolta veio de algo que quase passou despercebido. No comprovante havia uma anotação à mão, um número difícil de ler, uma coordenada truncada. Fizemos uma análise gráfica e, comparando com outros comprovantes apreendidos, percebeu-se um padrão. A mesma caligrafia aparecia em vários recibos. A caligrafia era da mão de uma pessoa que trabalhava numa pequena clínica de reabilitação localizada fora do perímetro urbano. A clínica figurava em várias transferências suspeitas. O dono da clínica, quando chamado, respondeu com calma. Alegou que atendia pacientes por convênio e que, sim, recebia pagamentos em espécie por serviços complementares. Disse que muitos clientes não tinham conta efetiva e que o recebimento em dinheiro era praxe. Tudo na legalidade, disse. Mas a coincidência da caligrafia no comprovante azul com as assinaturas nos livros de entrada da clínica era demais para ignorar. Nesse ponto, a investigação deixou de ser linear. Entrevistei o dono da clínica e, com ele, emergiu um quadro mais complexo. Pacientes que chegavam com dinheiro vivo trazido por terceiros, valores entregues a coordenadores que não queriam nota. Um dos coordenadores admitiu que, em algumas ocasiões, recebia envelopes e instruções. Entregue aqui, anote ali, não pergunte. O entregador desaparecido havia feito justamente isso. Segundo os relatos, naquele dia ele trouxe um envelope maior do que o normal, um pagamento fora do padrão. Quando buscou confirmar com quem coordenava a entrega, recebeu uma negativa breve e uma resposta que, ao ouvir, o deixou inquieto. As peças começaram a encaixar quando pedimos à operadora os metadados das transações. Não o conteúdo dos pagamentos, mas a rota, a ordem em que os terminais se comunicavam, os pings, os horários de sincronização. Um padrão apareceu. As confirmações passavam por 3 terminais em sequência, sempre dentro de uma janela de 20 minutos, e depois uma última transmissão era feita de um ponto fixo, não um celular, mas um modem em um prédio administrativo na zona leste de Uberlândia, onde funcionava uma empresa de logística com contratos públicos. Esse prédio revelou algo que ninguém esperava, um escritório usado como fachada para transferências em espécie, um ponto de encontro para quem precisava distribuir envelopes sem deixar trilha registrada nos bancos. Ao confrontar um dos coordenadores, ele cedeu. Não havia intenção de matar, disse. A operação existia para driblar fiscalização, contratos superfaturados, pagamento a consultorias fantasmas e, no fim, a distribuição de parte desse excesso em cash para funcionários e intermediários. O entregador, por sua vez, era um peça pequena, usado para transportar envelopes entre pontos. Mas naquela tarde havia um envelope diferente, e ele havia feito perguntas. Perguntas que desorganizaram um arranjo calculado. De quem é esse dinheiro? Para que serviço? Por que sem nota? A resposta dada a ele não foi uma agressão explícita nas câmeras, mas foi suficiente para assustá-lo. Depois disso, jamais voltou. A narrativa podia seguir por um caminho óbvio: prisão, confissão, final rápido. Mas o que aconteceu foi mais humano e mais sombrio. A mesma rede que operava os pagamentos tinha tentáculos sociais. Havia pessoas que dependiam daquele dinheiro em parcela da renda. Havia mais vulneráveis do que poderosos. Quando apertamos demais, os vulneráveis mudavam de lado. Novas versões surgiam. Um pequeno empresário, cujo terminal havia aparecido nas rotas, disse que, se delatasse os coordenadores, perderia todo o seu negócio. A sombra do desemprego funcionava como freio. A chave veio de uma decisão técnica, análise do chip do terminal apreendido e uma verificação forense no vermelho selo do comprovante. Sob luz ultravioleta, a tinta mostrava microinscrições, códigos de lote que vinculavam o papel a uma gráfica que fazia impressos para órgãos públicos. Era um detalhe bizarro. Recibos usados para mascarar transações irregulares eram impressos em papel destinado a contratos oficiais. Quem mandava fazer aquilo sabia exatamente como se mover entre setor formal e informal, uma mão que pegava material público e o desviava para uso privado. Achei necessário um movimento de contorno. Em lugar de prender o primeiro peixinho, focamos na captura dos organizadores financeiros. Isso exigiu 2 coisas: provar a existência do esquema e convencer intermediários a colaborar. O primeiro veio com o cruzamento de documentos, notas fiscais e extratos, e com um relatório claro mostrando sequência e beneficiários. O segundo veio quando oferecemos proteção e um acordo a quem topasse cooperar. 2 intermediários aceitaram, um por medo, outro por promessa de perdão.
Eles apontaram para nomes que, no papel, eram consultores, na prática, eram funcionários de empresas que serviam de fachada. Na sequência, as buscas coordenadas revelaram envelopes escondidos em arquivos físicos, recibos azuis empilhados, agendas com anotações criptografadas. Nada cinematográfico, nada do tipo que enche manchete nas 24 horas seguintes. Apenas papel, números e pessoas que assinavam recebimento de valores e depois ignoravam. Quando confrontados, alguns negaram. Outros se desfizeram em explicações. Um gerente administrativo que aparecia como destinatário em várias anotações tentou se explicar dizendo que eram pagamentos para fornecedores. Ele sabia mais do que admitia. Como tantos, escondia vergonhas pequenas e maiores. O dia em que a operação foi desbaratada, lembro como um intervalo calculado entre o frio e o calor, prisões preventivas, busca e apreensão de documentos e bloqueio de contas. Na delegacia, ao montar o quebra-cabeça, pensei no entregador que havia sumido semanas antes. As provas convergiam para mostrar que ele fora uma peça acessória que virou risco, e que os organizadores preferiram silenciar o problema. Ainda assim, faltava o elemento humano que justificasse o desfecho. Onde estava o jovem entregador? Viveria ele em outro nome, ou havia um acidente que ninguém queria assumir? A resposta veio de uma surpresa: o entregador estava vivo. E foi justamente o comprovante azul que mudará de significado. Depois de acompanhar as operações, um dos intermediários nos procurou com um envelope lacrado. Dizia-se arrependido. Havíamos oferecido proteção. Ele decidiu negociá-la, revelando que, ao perceber que os coordenadores pretendiam tornar o entregador contra-barra um problema contra-barra, havia ajudado a montá-lo para sair. Sim, havia um plano, não para ferir, mas para retirar a peça da equação. O entregador, avisado por esse intermédio, simulou um sumiço. Pegou um ônibus noturno para outra cidade, cortou as comunicações, deixou o colete e o comprovante como se algo tivesse acontecido. Sua intenção era se afastar até que a poeira baixasse. Não era um herói nem um santo. Era alguém que queria sobreviver e, mais importante, queriam que a rede fosse desmantelada sem que ele fosse punido. Essa era a verdade mais amarga do caso. A linha entre vítima e cúmplice era tênue. O jovem transportara envelopes sabendo que não tudo era limpo. Mas quando viu que o jogo começava a ser jogado contra ele, preferiu a fuga à confrontação. Não foi covardia sozinha, foi cálculo de quem vê no mundo poucas saídas. No desfecho, as peças jurídicas caíram em lugar. Processos foram instaurados, bloqueios financeiros aplicados, e pessoas ligadas à organização responderam por peculato, fraude e formação de quadrilha. A empresa de logística enfrentou investigação administrativa. Nada foi simples nem imediato. Alguns envolvidos fizeram acordos de delação, outros resistiram. O entregador reapareceu semanas depois, em outra cidade, sob proteção. Confessou sua participação parcial e contou o que sabia sobre os rotas e os nomes. Não houve cenas de arrependimento digno de roteiro, apenas uma conversa triste com a família que esperara por ele no portão de uma pensão. A culpa e o alívio misturaram-se. O comprovante azul, ao final, tornou-se símbolo de duas coisas: de como o rastro mínimo pode revelar esquemas complexos, e de como a informalidade pode ser usada como véu para crimes que se disfarçam de normalidade. Aprendemos que, numa cidade do interior como Uberlândia, onde as relações são pessoais e os negócios às vezes passam por mão de amigo, é fácil montar uma estrutura que aproveita necessidades e omissões. O caso deixou marcas nas pessoas envolvidas. A transportadora teve que reestruturar controles, o setor de compras foi trocado. A comunidade discutiu o papel de pequenas empresas que aceitam pagamentos em dinheiro sem notar o risco. Para mim, como investigador, foi mais do que números e relatórios. Foi um lembrete de que as pistas mais importantes não aparecem em explosões dramáticas, mas em amassados de papel, em anotações de rodapé e em mudanças sutis de comportamento. E o comprovante azul? Está arquivado no inquérito, testemunho silencioso de uma operação que usou a normalidade como máscara. Às vezes, quando revisito o caso antes de novas diligências, tiro aquele papel da pasta e penso em como um objeto desse porte pode carregar, dobrado e gasto, o peso de escolhas humanas. Quem decide manter o esquema, quem decide fugir, quem decide denunciar. O verdadeiro enigma não era apenas descobrir onde estava o entregador, mas entender por que uma cidade inteira podia ser usada como palco sem que muitos notassem. No fim das contas, a investigação mostrou que não há heróis solitários. Há pessoas com medos, interesses, alavancas. Desmontar uma rede exige, acima de tudo, paciência para seguir o rastro que os implicados deixam, mesmo que esse rastro seja um comprovante azul amassado, esquecido no bolso de um colete.
E exige cuidado para que, ao prender os principais, não se esqueça daqueles que foram usados, que precisam de acompanhamento e proteção, não apenas da sanção. O caso foi arquivado como solucionado do ponto de vista criminal, com processos e acordos, mas deixou perguntas abertas sobre cultura institucional e fragilidade dos sistemas. A cidade seguiu em frente. A rodoviária voltou ao seu fluxo. E, às vezes, quando passo por lá, lembro do dia em que um pequeno pedaço de papel mudou o destino de muita gente. É esse o trabalho: transformar fragmentos em explicações e, quando possível, em justiça.